Oi, tudo bem com você? Já há alguns dias que nós não nos encontramos por aqui, em razão aí de tantas correrias e demandas, mas a gente não pode deixar de se encontrar. É por isso que eu estou aqui mais uma vez e gostaria hoje que a gente pudesse conversar sobre algo que acredito que é de grande importância para todos nós. Na verdade, você já ouviu alguém falar assim para você: "Ah, você não fez mais que a sua obrigação"? Ou ainda, alguém falar: "Ah, isso aí que você fez, isso aí qualquer pessoa faz, qualquer um". Ou então, alguém falar assim: "Ah, não quero saber não, vai cuidar de sua vida, né? Fica você para lá e eu fico para cá". Olha que situação, hein? Que situação. Sabe que isso pode ser um grande prejuízo para as pessoas, para os seus relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais? Na verdade, nós temos que falar de algo que é interessante a gente pensar e refletir, que temos que desenvolver uma fala de ser positivo uns para os outros, uma fala do bem, uma fala de paz. E como seria isso? Você já parou para pensar que nós temos queda, inclinação para poder sempre falar o que é negativo? Tendemos a enaltecer aquilo que é realmente negativo? Mas isso não é um problema de um ou de outro. Esse é um mecanismo de proteção do ser humano, até da raça humana, em que de outros tempos, de tempos passados, em que nós usávamos isso para perceber o que estava de negativo, o que poderia ser uma ameaça, para que nós pudéssemos nos proteger. Então, por isso que nós temos a prestar atenção em tudo aquilo que é mais negativo do que aquilo que é positivo, ou mesmo de expressar, de enaltecer isso. E nós temos que buscar fazer esse exercício diário, porque, por exemplo, quando eu elogio alguém ou que eu sou elogiado, isso traz grandes benefícios, diversos benefícios para a gente, seja para quem elogia, seja para quem recebe o elogio. Porque quando você está levando essas palavras de bem para outra pessoa, você está reforçando algo que ela fez. Claro que nós não devemos sair à torta e à direito elogiando a tudo que a gente vê e a todos, Aí se tornam palavras, muitas vezes, palavras artificiais, palavras que vão se perder pelo caminho. Justamente por quê? Porque não são palavras do coração, palavras que estão aí realmente, eminentemente expressando algo para aquela pessoa, nesse caso. Então, se alguém faz algo positivo, realiza um bom trabalho, tem um interessante resultado, seja em algo profissional, algo pessoal, é interessante que nós, então, valorizemos isso. Olha só, e valorizar é isso, é enaltecer, é destacar, é você exaltar aquilo. Por quê? Você já compreendeu que às vezes, quando os filhos, ou mesmo na escola, os professores com os alunos, tendem a falar para eles que eles se desenvolveram bem ou não, ainda tínhamos lá uma ideia de que aquilo lá, parabéns, você ganhou uma estrela, uma estrelinha, não é assim? E aí, ou seja, isso reforça uma atitude, isso dá um norte para a pessoa, para que ela possa continuar a desenvolver bem aquilo, que ela possa repetir aquela atitude. Da mesma forma, quando a gente somente corrige ou critica, a gente acaba reforçando uma atitude contrária. Quero dizer o seguinte: o elogio, ele é o contrário da correção. Por isso é tão importante que às vezes o elogio possa ser até em público, porque quando isso é em público, você reforça a reputação positiva daquelas pessoas, e isso, de certa forma inconsciente, a gente acaba compreendendo que as outras pessoas que estão ouvindo aquele elogio para essa que fez um bom trabalho, elas acabam a compreender que elas têm que agir naquele mesmo sentido.
naquela mesma direção. Então isso traz ganhos para todos. Então, se eu vou corrigir alguém, é até interessante que você vá, sim, nesse caso, às vezes você precisa alertar a pessoa de algum problema, de algum erro. É interessante que você reserve um espaço em particular e vá conversar com essa pessoa. Mas antes, para que você não crie uma barreira ainda maior, é interessante que você enalteça as qualidades dela, que você fale o que ela fez de bom, porque nós todos nós a todo momento estamos fazendo algo de bom, estamos desenvolvendo atitudes, situações incríveis, só que às vezes isso passa desapercebido por todos nós, e porque a gente tende a focar realmente no que é negativo, no que salta aos olhos, pode trazer algum prejuízo. Então, por isso que é interessante, o próprio Augusto Cury, o psiquiatra, ele fala que nós não temos o poder de mudar as pessoas, mas de ainda mais estragá-las ou desconstruí-las. Isso quer dizer que, se você quer apenas ficar criticando, trazendo palavras negativas e falando para ela que ela deveria agir assim ou assado, isso cria uma barreira ainda maior. Já parou para observar no dia a dia? Quando você quer falar para as outras pessoas algumas coisas e você acaba trazendo isso e as pessoas se fecham. E, em contrário, o elogio, as palavras para qualificar a pessoa, para enaltecer, ela se sente com mais energia, se sente mais motivada, ela sente que ela pode desenvolver ainda mais. E ela vai querer fazer muito mais, até porque você reconheceu um bom serviço, reconheceu uma atitude positiva que ela fez. É interessante que na própria Bíblia se fala, para que a gente guarde a nossa língua de todo mal, mas que a gente dê honra a quem merece honra, a quem é digno de honra. O próprio Deus falou para o Cristo, este é meu filho muito amado. Ou em algumas partes, algumas passagens da Bíblia, Deus enaltece a atitude de Jó. Ou seja, Deus, Ele nos orienta para que nós possamos elogiar as pessoas. Em outro sentido, temos que compreender que não devemos ser dependentes de elogios para conduzir a nossa vida. Temos que fazer tudo buscando a nossa satisfação, buscando o nosso empreendimento particular ou profissional. Interessante que eu ouvi uma vez uma história que pode até ajudar a gente a desenvolver isso melhor. Uma senhora, ela tinha acabado de chegar numa cidade pequena, e ali ela, conhecendo os vizinhos, foi conhecer alguns lugares, e certa vez ela encontrou com seu vizinho e disse para ele assim: nossa, mas eu estive naquela mercearia ali, naquela esquina, e realmente não fui tratada muito bem, não tive um bom atendimento, em que pese eu vi que lá é uma mercearia, um estabelecimento que tem muita coisa, que é um lugar que é bem completo, até para uma cidade igual a essa. Mas realmente eu achei que eu poderia ter sido tratada melhor lá quando eu lá cheguei. E essa mulher já tinha certo entendimento de que aquele homem, aquele vizinho, era amigo do dono lá da mercearia. Pouco tempo depois, a mulher retornou na mesma mercearia e, interessante, olha só, ela chegou e o dono daquela mercearia chegou para ela e disse que estava ali feliz por recebê-la, a recebeu com um largo sorriso, e ainda perguntou para ela se ela estava gostando da cidade, que se ela precisasse de algo, que ela pudesse procurá-lo, que ele poderia ajudá-la a restabelecer ou se estabelecer naquela cidade. E a mulher saiu de lá um pouco até intrigada e surpresa, mas de forma positiva, porque da última vez que ela esteve lá, ela teve uma percepção negativa do serviço, e então ela encontrou novamente com aquele vizinho lá atrás e perguntou para ele: você levou aquelas palavras minhas para o dono da mercearia, que eu não tinha gostado do atendimento? Aí o vizinho chegou para ela: espero que a senhora não se importe, mas na verdade, eu conversando com ele ali outro dia, eu falei para ele quanto a senhora enalteceu e ficou até surpresa
com o que havia naquela mercearia, o quanto que aquela mercearia era completa, o quanto de coisas para casa, né? Para os móveis, para limpeza, de comida, tudo que tinha ali de tão positivo que a senhora se surpreendeu. Olha só que interessante. O vizinho não levou aquela palavra de que ela estava ali insatisfeita com aquele atendimento, mas ele levou o que ela tinha falado de positivo sobre aquele estabelecimento. Então, é interessante a gente pensar que todas as vezes que nós formos falar, que a gente fale algo positivo, porque quando a gente fala algo positivo, os resultados tendem a ser positivos e imediatos. Também, nesse sentido, a gente observa que se a gente quiser melhorar os pontos fracos de alguma coisa, que a gente possa, então, enaltecer, reforçar esses pontos, exaltar, na verdade, esses pontos fortes, para que os fracos, então, eles possam ser melhorados. E ainda assim, o que a gente diz? Que é interessante, realmente, a gente reforçar, enaltecer, né, as qualidades do próximo, a gente valorizar, validar, né, essas qualidades, essas atitudes positivas, esses resultados, porque isso também são ferramentas, são estratégias de sabedoria, são estratégias poderosas que podem, com certeza, transformar uma situação e transformar um ambiente para melhor. E então, desejo a vocês um excelente dia, que Deus os abençoe e nos encontramos numa próxima vez, se Deus quiser. Tchau!